Pois é, a gente começa o programa logo falando sobre o Flávio Dino, ministro do STF, indicado pelo Lula, que ilustra a politização da corte, aliás, como esse programa mostrou logo quando ele foi indicado. Aliás, a gente já apontava isso antes, né? Porque ele sempre esteve ali entre os cotados, pelo menos durante um bom tempo. O Flávio Dino votou ontem mesmo, tá? Ontem mesmo de tarde, logo depois do julgamento do caso do Moro. Ele votou contra tornar réu o José Nelto, que é o vice-líder do Lula, o Lula, padrinho do Flávio Dino, por chamar o Gustavo Gayer de nazista e fascista. Quer dizer, ele votou contra tornar réu um parlamentar que é vice-líder do seu padrinho político, por chamar um parlamentar de oposição ao governo Lula de nazista e fascista. Votou contra, tá? E a acusação de calúnia também. E ele votou a favor de receber a denúncia contra o Sérgio Moro por dizer, brincando, que compraria de Gilmar Mendes um habeas corpus que, como a gente mostrou aqui, era de prisão de festa junina. E repito, ainda vou fazer uma análise minuciosa a respeito desses vídeos e tudo mais. No caso de José Nelto, Flávio Dino afirmou que para ele as palavras nazista e fascista não possuem caráter de ofensa pessoal por se tratarem de uma corrente política. Vamos acompanhar esse trecho, depois eu comento. Eu considero que a palavra nazista, fascista, não possui o caráter de ofensa pessoal ao ponto de caracterizar calúnia, injúria e difamação. É uma corrente política estruturada na sociedade, no planeta. Basta examinar as eleições da Alemanha em curso, em que há um partido que é formado basicamente por herdeiros dessa corrente política. É uma corrente política, senhoras e senhores, o nazismo, que desumanizou os judeus, que pregava o seu extermínio e que cometeu o extermínio de 6 milhões de judeus sob o comando de Hitler, que foi conquistando territórios vizinhos à Alemanha, expandindo o seu império, até ser contido numa grande coalizão mundial que reuniu gente de diferentes pontos do espectro ideológico e moral, inclusive. Então, o Flávio Dino, ele está dizendo que nazismo é uma simples corrente política e que acusar de nazista faz parte do debate político. Aliás, não é à toa que ele faz isso, porque o Lula já acusou um monte de gente de nazista. Eu já fiz, inclusive, esse levantamento em O Antagonista, se vocês procurarem, não vou me lembrar agora o título, produção, Vitor, de repente pode procurar aí, mostrando como o Lula insinuava que FHC, que Aécio, que Bolsonaro, que vários outros tinham elementos nazistas, para dizer o mínimo. Né? Então, o Flávio Dino considera assim. Vocês lembram da confusão que deu quando, num podcast, o Monark falou a respeito de liberdade de expressão e ele defende daquele modo absoluto, etc., e defendeu que os nazistas pudessem falar, pudessem se expressar e se criasse o partido nazista, e aí o Kim Kataguiri, num tom abaixo, um degrau abaixo do Monark, ele deu uma declaração que também foi usada contra ele e várias pessoas passaram a chamá-lo de nazista, ele passou a processar essas pessoas, inclusive ganhou o processo. E a esquerda atacou o Kim Kataguiri por ele não ser do campo da esquerda, e o Monark também. Eu escrevi uma análise, evidentemente não com a histeria da militância de esquerda, mas uma análise sobre as questões factuais e qual era o ponto exato de crítica em cada caso específico. Agora, a esquerda atacou essas pessoas. Vocês viram a esquerda atacando o Flávio Dino? Porque ele é o escolhido pelo Lula para integrar o Supremo Tribunal Federal. E ele está dizendo que nazismo tá beleza, falar, e mais do que isso, que nazismo é simplesmente uma corrente política. Olha, se ele fizesse uma argumentação, nem vou aqui entrar nesse estudo de caso específico, mas se ele fizesse uma argumentação dizendo que, olha, nazismo é uma ofensa, você pode considerar um crime contra a honra, mas não esse, porque não se tem uma descrição específica, aí pode ser esse, etc., ou pode ser considerado de tal, mas quer dizer, fazer uma distinção puramente de enquadramento, mas não, a justificativa dele é de que é uma corrente política, como se fosse absolutamente legítimo o nazismo,
como posição política e, portanto, você criticar outras pessoas, associando elas ao movimento político, ao partido responsável pelo extermínio de judeus, não fosse problema algum. Aí já é demais. Aliás, a produção está me avisando aqui para eu dar o título, para quem quiser se aprofundar, deixa eu só ver aqui. Para Lula e PT, nazistas são seus rivais. Pois é lá que eu fiz esse levantamento aí sobre o rótulo disparado pelo Lula várias vezes. Para Lula e PT, nazistas são seus rivais, está disponível em antagonista.com.br. Graeb, a gente está dizendo que ilustra a politização do STF justamente porque, quando é um aliado, ele passa pano. Se é um desafeto, aí ele força a mão. E foi isso que a gente viu em casos sucessivos ontem à tarde. Exatamente, Felipe. A argumentação do Flávio Dino é de uma hipocrisia, assim, de fazer cair o queixo. Né? Porque, ok, o nazismo é um movimento político mesmo, podemos dizer isso, não está errado dizer isso. Não está errado dizer que o fascismo é um movimento político. Acontece que há muito tempo a esquerda deixou de usar essas duas palavras com esta exatidão. Certo? Se você quer usar as duas palavras para se referir a movimentos políticos que existem de fato, você precisa ser preciso em relação às características desses movimentos. O nazismo, por exemplo, é um movimento racista. Ele estava absolutamente calcado, e até hoje está calcado, na superioridade da raça ariana, alemã, em relação a outras diversas raças, em especial os judeus. Aquilo que eles chamam de raça, né? O nazismo, assim como o fascismo, são movimentos políticos que aspiravam ao totalitarismo, ao controle absoluto de todos os aspectos da vida dos cidadãos. Assim como o comunismo que existiu de fato ali na União Soviética. Também era um movimento totalitarista nesse sentido. Não é só a sua atividade política que precisa estar de acordo com as regras ditadas pelo partido. A arte de que você gosta, aquilo que você faz dentro do seu quarto, aquilo que está dentro do seu cérebro. Tudo isso o totalitarismo quer controlar. Então, para você tratar desses movimentos, é preciso olhar para as coisas que estão acontecendo e identificar ali, de maneira clara. Esse grupo alemão aqui, o partido AfD da Alemanha, tem um discurso que pode ser considerado racista em relação aos imigrantes. Por isso, eles foram buscar inspiração no nazismo lá da década de 30 tal. Há muito tempo, o senhor Flávio Dino, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, a turma toda da esquerda deixou de usar essas palavras para se referir aos movimentos políticos. Eles usam, sim, como ofensa. Como ofensa, lógico. Tornou-se na boca deles uma palavra de opróbio, para usar um outro termo chique. Tornou-se uma palavra para dizer que a pessoa é o que há de pior no mundo. E ela é usada de maneira absolutamente aleatória. Se eu não gosto do jeito que você pensa, dá-lhe nazista, dá-lhe fascista. Se eu discordo de você em relação ao futebol, dá-lhe nazista. É a demonização das vozes divergentes, né, das pessoas que divergem em relação a algum ponto. Virou uma palavra ônibus, que inclui todas as conotações negativas
você possa atribuir a um comportamento, né? Então, por isso que eu digo que é uma hipocrisia do Flávio Dino. Ele sabe muito bem que quando a turma dele usa essa palavra, está querendo ofender, está querendo chamar de escória humana. Não está querendo dizer o senhor é um personagem que tem este determinado número de crenças, podemos atestar pelas suas declarações, tal. Não! É palavra de briga de rua, nazismo e fascismo na boca do PT. Assim como, de certa forma, comunismo também é palavra de briga de rua na boca do Bolsonaro. Coisas que não têm nada a ver com o comunismo, muitas vezes são qualificadas de comunismo porque é um jeito fácil de você estigmatizar o seu adversário. Ele te poupa da necessidade de falar daquilo que a pessoa está fazendo mesmo, analisar com um pouco mais de rigor, e pronto, dá-lhe lá um carimbão na testa. Então, olha, é malandragem. É malandragem da pior espécie do Flávio Dino. É mentira o que ele está dizendo. Ele está fingindo que o pessoal dele usa essas palavras com rigor, quando ele sabe perfeitamente que as palavras são usadas para ofender. Ponto. E é uma ofensa grave que associa a pessoa ao horror maior que a humanidade já viu. Que, enfim, é o extermínio de milhões de pessoas na câmara de gás, incluindo mulheres e crianças. E é curioso até que a esquerda continue usando isso contra os seus adversários locais aqui no Brasil, nos embates políticos que tem, enquanto nem sequer ousa chamar o Hamas de grupo terrorista. Esse sim, com fortes elementos nazistas, porque quer exterminar os judeus como queriam os nazistas. Então, assim, a comparação é evidente. É por isso que eu já escrevi, já comentei, que todo mundo todo adversário, rival, crítico, incômodo, todo mundo é nazista para esses esquerdistas radicais, menos os nazistas de fato, aqueles que matam judeus, ou estupram, ou sequestram, ou torturam, ou exploram na condição de refém para mandar recados políticos, militares, etc., como a gente tem visto aqui diariamente no Papo Antagonista. Então é Felipe, muita hipocrisia que a gente está assistindo. E diga, Gra. não, eu queria fazer uma observação a mais sobre esse assunto, né? Como é ruim você diluir o sentido dessas palavras, né? Banalizar. Banalizar. Essas palavras deveriam ser reservadas, Claro, para descrever aquilo que elas descreveram historicamente mesmo, né? O nazismo foi uma operação de assassinato em escala industrial, literalmente. Peraí, Grebe, peraí. Agora deixa eu fazer uma ironia a uma declaração recente do Lula. Não foi um falecimento de 6 milhões de judeus? Não, Porque talvez se a gente vivesse aquela época, seria assim tratado. E vamos lembrar aqui, para quem estudou Segunda Guerra Mundial, que houve mortes de civis na reação a Hitler. Houve. No entanto, se conteve o imperialismo do nazismo alemão, do Führer. Então, assim, é preciso entender o contexto em que as coisas acontecem, sem legitimar, evidentemente, qualquer tipo de barbaridade, de passe livre para extermínio. Agora, o Lula, nessa semana, chamou de falecimento, uma das declarações mais graves que ele já deu, o assassinato de um brasileiro por um grupo terrorista, num dia de um massacre que resultou em mais de 1.200 mortes, em 239 sequestros, que já foram, em boa parte, transformados em assassinatos também. Então, a gente vê muito eufemismo de um lado, muito pano
desse mesmo lado. Agora, quando é contra desafeto, é isso. Pode chamar de nazista o desafeto, sem chamar de nazista o nazista de fato, e pode pesar a mão para punir ou para culpar aqueles que simplesmente falam uma frase truncada numa piada de bastidor, privada, etc. Então, assim, é uma politização perversa. Diga, Greg. Você já falou até desse assunto, de passagem aqui no programa, sobre essa corrupção. É uma corrupção da linguagem. Da linguagem. Né? Você usa eufemismos quando eles não deveriam ser usados, e você usa palavras que têm um significado muito específico e que não deveria ser banalizado para falar de qualquer coisa. Comunismo também, o comunismo soviético, na Ucrânia, matou milhões e milhões de gente de fome. Porque o Stalin queria mudar o modelo de produção de alimentos e queria industrializar o país e não quis nem saber. Morram. Aliás, tem um livro muito interessante, traduzido e editado pelo nosso Duda Teixeira, de um jornalista, agora não lembro se ele era americano ou inglês, o Garrett Jones, que foi lá verificar o que estava acontecendo na Ucrânia, escreveu relatos assustadores da fome na Ucrânia, né? Então, veja, esses regimes, historicamente, fizeram o que a gente viu de pior na história. Não é que você esteja proibido de usar as palavras, mas use-as com alguma responsabilidade e algum rigor. E na hora que você vê alguém ser assassinado, não fala que a pessoa faleceu, fala que a pessoa foi morta mesmo. Então, o Flávio Dino deu uma demonstração assim de manual para enquadrar dessa corrupção do discurso público. É um lero-lero da pior qualidade essa que o Flávio Dino fez. Para desculpar, ou então para livrar a cara de um companheiro de batalhas políticas, né? Exatamente. E quer dizer, como eu comentei no X, no mundo paralelo do lulismo, vincular rivais ao extermínio de milhões de judeus é menos grave que ironizar seus aliados em brincadeira de São João. E aí vale lembrar que o Vadir Damus, petista, parceiro do Lula, que colocou o Flávio Dino lá no STF, já confessou em vídeo, que a gente já exibiu várias vezes, que o Gilmar Mendes, nesse momento, é um momento histórico que parece se prolongar no tempo, é aliado do PT. Então tá aí, o duplo padrão do Flávio Dino, mostrando a politização do Supremo Tribunal Federal, a corrupção da linguagem que transformou o tribunal nesse tribunal de internet. Aliás, é sobre isso também o artigo que eu devo publicar até amanhã, quinta-feira, 6 de junho, de manhã, em um Antagonista, com reflexões a partir do caso Moro. Às vezes é difícil a gente, como se diz no jargão jornalista, vender no sentido de anunciar, divulgar, fazer o tweet, jogar na rede social, um texto, porque um texto mais reflexivo a respeito de questões mais profundas, porque hoje as pessoas são bombardeadas ali com notícias, etc., mas é sobre essa corrupção da linguagem e os seus efeitos, e como a absoluta falta de exame dos fatos, das falas, faz com que um efeito dominó vá ocorrendo, e muitas vezes você tem essas injustiças e esse autoritarismo velado, às vezes com uma voz doce de uma relatora, como eu mostrei aqui ontem.